Talvez você neste exato momento esteja me assistindo e você esteja passando por uma situação difícil ou vem enfrentando algo que te leva a pensar que não tem mais jeito, que não tem mais saída. E nesse momento as suas forças já não existem mais, a sua expectativa zero, você já não tem mais ânimo para viver, você já não tem mais ânimo para caminhar. Mas eu quero te dizer neste dia que nem tudo é o que parece ser. Talvez este seja o teu cenário em que você vê de uma forma, mas eu quero te dizer que Deus vê de outra forma. E eu poderia contar aqui várias experiências da Bíblia, vários testemunhos da Bíblia que nos leva a refletir e a perceber que nem tudo é o que parece ser. Talvez o cenário seja de morte, mas o Senhor está te dizendo que existe vida. E sabe o que é que eu penso? Que quando Jesus estava ali entre aqueles dois ladrões, para os discípulos era um momento de grande frustração, era um momento de desorientação, era um momento em que os discípulos não tinham mais esperança, porque o Jesus que eles andavam estava ali naquele madeiro, prestes a ser crucificado. Aquela multidão que colocava sua esperança em Jesus, e agora, onde está a nossa esperança? Eu creio que foi um momento muito difícil, por mais que Jesus já tivesse comunicado aos discípulos que ele iria, mas que ele não nos deixaria órfãos. Então que nós não nos preocupássemos, porque ele iria, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Mesmo diante de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor preparou, foi inevitável não vir a desorientação na vida daqueles discípulos e na vida daquelas pessoas que seguiam a Jesus. A dor era grande em ver alguém que eles amavam sendo crucificado. O cenário mostrava a morte, o cenário mostrava que era o fim. Mas, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para mostrar que nem tudo é o que parece ser. Porque aquilo que parecia ser morte foi necessário acontecer para que nós tivéssemos vida hoje. E a palavra nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus foi o Cordeiro de Deus, foi a resposta de Deus para uma nação que estava decretada a morte. Mas o seu amor foi tão grande por nós que ele enviou o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quer que eu te conte mais outra experiência da Bíblia? O que dizer de Daniel? Daniel, um jovem diferenciado, temente a Deus, por ter a sua convicção e a sua fé em Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Aparentemente o cenário era de morte. Afinal, imagine você ser lançado para os leões. Então aqueles que queriam ver a morte de Daniel, estavam ali vibrando, estavam ali mesmo, torcendo para que Daniel fosse engolido, feito picadinho por aqueles leões. O cenário mostrava isso, mas eu quero te dizer mais uma vez que nem tudo é o que parece ser. O que parecia ser um cenário de morte, não foi de morte, mas de vida e de glorificação do nome de Deus. Porque ali Deus deixou claro que ele era com Daniel. E isso fez toda a diferença naquele dia ali. Isso fez com que as pessoas soubessem que o Deus que Daniel servia era um Deus verdadeiro, era um Deus real, era um Deus presente na vida de Daniel. E o que dizer dos amigos de Daniel, Mesaque, Sedraque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo? Meus amados, ser lançado no fogo, pense uma fogueira e você ser lançado nela. É fato que você vai queimar. Se você botar sua mão no fogo, sua mão vai queimar. Então o cenário também era de morte. Mas naquele momento, o poder do Senhor foi manifestado e os colegas de Daniel, um fio de cabelo não foi queimado, mas aqueles outros que foram lançados foram queimados na fornalha de fogo. E isso nos mostra que nem tudo é o que parece ser. O que parecia ser um cenário de morte, Deus mostrou vida e glorificação do nome dele. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, e eu poderia dar
vários exemplos aqui. Quando Jairo chega para Jesus e fala da morte da sua filha, né, ela já estava morta, mas Jairo teve fé e ele clamou ao Senhor que o Senhor fosse ver a filha dele. E é justamente em um dos evangelhos que conta que quando Jesus estava indo caminho à casa de Jairo, é nesse momento que a mulher do fluxo de sangue recebe a cura. E o cenário para aquela filha de Jairo era de morte. Afinal, na casa de Jairo as pessoas já estavam ali naquele velório. Mas nem tudo é o que parece ser. Quando o nosso Deus chega na casa de Jairo, ele vai ao quarto e quando ele entra, ele diz: essa menina não está morta, ela apenas dorme. E ele pede que ela se levante. E ela se levanta e eles dão alimento para aquela menina. Então nem tudo é o que parece ser. Talvez você esteja num cenário o qual muitas vezes você olha e você não vê vida, você não vê luz, você não vê esperança, você não vê expectativa, você não tem forças. Mas eu quero te dizer que esse é o teu olhar. Mas o olhar de Jesus é outro. E Jesus está dizendo nesta noite para você, neste dia, não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas Jesus está dizendo, nem tudo é o que parece ser. Talvez o cenário seja de morte, talvez o cenário seja de derrota, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus que muda a circunstância. Deus é um Deus que move céus e terra em prol dos seus. Então, eu quero dizer para você, meu amado, nem tudo é o que parece ser. Existe vida em abundância, existe uma luz no fim do túnel. Portanto, saiba que o Senhor, Ele tem olhado para você. Não desista. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você esteja já, né? É engraçado que os médicos, eles não aconselham a gente a olhar resultado de exames na internet, porque na internet a gente vai ver muitas coisas que vai confundir a nossa mente. E às vezes a gente olha e começa a sofrer antecipadamente, achando que está com uma doença ruim, que está com câncer. E quando a gente leva para o especialista, para o médico, né, quem estudou para aquilo, ele diz o contrário. Então, nosso especialista é Jesus. Jesus, ele é especialista em curar pessoas. Jesus é especialista em realizar milagres, porque o mesmo Deus que realizou outrora, antigamente, é o mesmo Deus que realiza hoje, é o mesmo Deus que transforma hoje, é o mesmo Deus que faz nova todas as coisas hoje. Então, que você não se desespere, mas que você lembre, nem tudo é o que parece ser. Nem todo o cenário que você está vendo é o que você de fato está vendo. Nem todo o cenário que você está vendo é o que parece ser. Mas eu quero te dizer que uma nova história Deus tem para mim e para você. E quero fechar essa palavra dizendo para você: nem olhos viram, nem chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim, para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente. Um forte abraço.